E aí, galera, tudo bem? Que é a professora Erilúcia com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, sobre psicologia organizacional, com foco no comportamento organizacional. Lembrando que na aula anterior nós trouxemos os vários conceitos da psicologia e do comportamento humano, a sua abordagem histórica e algumas características desse comportamento humano e das organizações. Lembrando hoje que a psicologia organizacional, ela trata das emoções, ela trata do comportamento humano, levando em consideração as atitudes, as percepções e emoções dos indivíduos nas organizações, a motivação e satisfação no ambiente de trabalho, a liderança e os processos decisórios, como a gente já havia mencionado na aula anterior, a gestão, o poder e os conflitos dentro da organização, a cultura e o clima organizacional, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, e por último, os processos de mudança que esse comportamento organizacional traz para os indivíduos e para a organização, tá? Então, prazer mais uma vez estarmos juntos. Espero que vocês aproveitem bastante essa disciplina. Vocês já viram que ela é bastante complexa, e bastante necessária para a formação dos administradores. E é uma alegria muito grande, mais uma vez, compartilhar com vocês um pouquinho desses conteúdos relacionados à psicologia organizacional, com foco no comportamento organizacional. Então, lembrando a vocês que na aula passada a gente terminou lá a discussão falando sobre a teoria de Herzberg, a teoria dos dois fatores. E eu quero que vocês lembrem dessa teoria, porque ela vai ser importante para vocês. Então, se vocês não lembram, vamos mencionar aqui, porque vocês precisam fazer a atividade com a teoria de Herzberg impactando nas metas e nos objetivos organizacionais. Na aula passada, nós falamos bastante sobre os recursos organizacionais e os objetivos que as empresas, que as organizações tentam alcançar e como esses objetivos são possíveis. Então, lembrando da teoria de Herzberg, a teoria dos dois fatores. Os dois fatores são os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. E aí, para vocês só relembrarem, os fatores higiênicos, eles estão relacionados ao contexto do cargo, e os fatores motivacionais ao conteúdo do cargo, Então, fatores higiênicos, contexto do cargo, como as pessoas se sentem em relação à empresa que elas trabalham, e os fatores motivacionais, como as pessoas se sentem em relação ao cargo que ela ocupa dentro da empresa. E a gente já discutiu bastante sobre isso na aula passada, espero que vocês tenham feito as atividades e aí o texto dissertativo, tá? Então, vamos continuar falando um pouquinho desse comportamento organizacional. Vamos lembrar que eu já mencionei aqui que a psicologia ela trata das atitudes, das percepções, das emoções, motivação, da satisfação, da cultura e os processos de mudanças dentro da organização. Isso é um fator bastante complexo para nós, para que nós possamos, enquanto gestores ou administradores, saber lidar com essas emoções e saber gerenciar essas emoções a fim de trazer qualidade de vida no ambiente de trabalho e maior produtividade dos colaboradores, isso com a máxima satisfação possível. A gente falava que motivação, segundo Chiavenato, é algo que vem de dentro, é um motivo para uma ação e que nós gestores podemos contribuir, fortalecer essa motivação dentro das organizações, com fatores ergonômicos, com fatores motivacionais e com a gestão desse comportamento humano, que não é, queridos, que não é, colegas administradores, tarefa fácil. Mas vamos lá entender um pouquinho desse contexto, Então, é necessário a gente pensar quais são as variáveis que afetam esse comportamento humano. E aí eu vou classificar aqui 4 variáveis dos indivíduos que afetam o comportamento deles dentro da organização. Primeiro, os valores que eles trazem, as atitudes que eles têm, a personalidade dos indivíduos e a capacidade que eles desenvolvem. Então, quais são as principais variáveis que afetam o comportamento humano?
valores, atitudes, personalidade e capacidade, tá certo? E esses valores, essa atitude vai gerando motivações e percepções, que vai gerando, através da capacidade, aprendizagem. Entenderam? Então, os valores e atitudes geram motivações e percepções a partir da personalidade do indivíduo, que traz na sua capacidade o poder da aprendizagem, para que o comportamento individual seja adequado, seja ele uma empresa, seja ele um grupo, ou seja, no indivíduo. Entenderam? Valores, atitude, personalidades e capacidade geram motivação, percepções, levam ao aprendizado. Então, quais são os principais desafios, Erilúcia, hoje, desse comportamento humano, desse estudo dentro das organizações? Como a gente já havia dito, é um estudo bastante complexo, né? E é necessário entender que o mundo está mudando com uma rapidez muito incrível e que nós precisamos usar constantemente esses aspectos psicológicos para garantir a produtividade e a motivação dos nossos colaboradores. As mudanças, elas são rápidas, profundas, velozes e descontínuas. Então, quando vocês pensarem, uma das razões para estudar o comportamento humano dentro das organizações tão desafiadoras, né? Os comportamentos cada vez mais heterogêneos, cada vez mais que a empresa cresce, ela traz mais pessoas e isso causa mais necessidade da gestão dos conflitos, da gestão das pessoas, da gestão daquilo que a gente chama de comportamento humano. Outra razão é que o ambiente de negócio ele está mudando, assim como o universo muda. O ambiente de negócio ele já não é mais o mesmo, desde a Revolução Industrial, isso tem mudado bastante, né? Hoje a gente vê relações de home office muito mais abrangente, a gente vê um relacionamento mais líquido, mais rápido, menos coeso. E como é que as nossas empresas, pensando no comportamento organizacional dos indivíduos, de forma geral, vai lidar com essa mudança empresarial, com essa mudança de estratégia, com essa mudança de comportamento das organizações? Então, o terceiro passo para a gente mudar é que o ambiente de trabalho está mudando. O ambiente em si, com novas habilidades e novas competências. A gente viu na aula anterior que as competências se dão nos conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, as atitudes estão mudando. A geração Y, a geração Z está vindo muito mais multifuncional, né? Aquela pessoa que tem várias habilidades e desenvolve bem essas habilidades em tempo muito hábeis. E aí nós precisamos, gestores, estar preparados para lidar com esses indivíduos dentro das organizações, porque ele vem muito mais autogerenciável e multifacetado, multitarefa, multigerenciamento. E é preciso que nós acompanhemos essa revolução organizacional que está se dando no mercado. Outro fato é que as expectativas dos clientes estão mudando. Hoje o nível de expectativa é muito alto do nosso cliente. O Sebrae, ele classifica em atendido, satisfeito e encantado. E há pesquisas que dizem que os clientes hoje só vão propagar a sua empresa positivamente aqueles que saem encantados. E como já havíamos discutido, encantar cliente é um aspecto muito complexo, porque foge só da visão do produto. Passa da visão do produto para os serviços agregados a esse produto. O cliente vai perceber a cultura e o clima organizacional da tua empresa. O cliente vai se deparar com o nível de entusiasmo e de motivação do teu colaborador para com aquele atendimento. Então, esses fatores são muito importantes quando se pensa em uma nova perspectiva, em um novo comportamento do consumidor e do cliente da tua empresa. Então, pensar nisso. As empresas, elas estão cada vez mais mudando, se adaptando, correndo para conhecer o comportamento organizacional, a fim de trazer expectativas superiores para os seus clientes e para o engajamento do consumidor de forma geral. E os gerentes e os administradores, eles precisam mudar, eles precisam entender isso. Primeiro, a gente tem que entender o nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas
motivações enquanto gestores, porque cabe a nós, administradores, lidar tanto com as nossas emoções, com as nossas percepções, com os nossos valores, como com tudo isso dos nossos colaboradores, a fim de construir uma equipe sólida, integrada, engajada, para oferecer os melhores serviços aos clientes. O comportamento humano ele está mudando, a percepção de produção está mudando, de riqueza e de lucratividade está mudando. Hoje mesmo eu li um artigo que diz que as marcas que vão ficar na cabeça do consumidor pós-pandemia são aquelas que estão gravadas no coração dos clientes. E essa não é uma tarefa fácil. Gravar marca no coração de cliente só faz aquele que sabe profundamente conduzir, contemplar, articular o comportamento humano dentro da organização, para que essa liderança possa transparecer no atendimento aos clientes. Então, que nós pensemos nisso, que nós possamos refletir sobre esse comportamento organizacional hoje, respaldando, refletindo lá no atendimento aos nossos clientes, lá na percepção do comportamento dos nossos consumidores, acerca das nossas práticas laborais, das nossas práticas de trabalho dentro das organizações que a gente vai administrar. Tá? Então, que nós pensamos, como a gente pode lidar com isso? Porque alguns fatores críticos que a gente enfrenta enquanto administradores é trabalhar com as pessoas com diferentes culturas, com diversidade de força de trabalho, com nível diferente de produtividade, com poder de autonomia diferente, e que isso seja suficiente para que nós gestores, nós administradores, possamos estimular a inovação e a mudança para práticas ainda melhores, para a prática ainda mais produtiva da nossa equipe. Então, isso é um desafio bem comum na gestão de uma organização, de uma empresa. E aí, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre cultura e clima organizacional. Vocês já ouviram falar nessa palavra, cultura e clima organizacional? Eu vou tentar definir aqui de forma bem simples para vocês. A cultura organizacional é o conjunto de valores e crenças e tecnologias que mantém unidos os mais diferentes membros de todos os escalões hierárquicos. Lembra daqueles 3 níveis? Operacional, tático e estratégico. Então, ele mantém unido, interligado, os diferentes membros da organização de todos os escalões hierárquicos perante as dificuldades, as operações do cotidiano, as metas e os objetivos. Então, a cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, tecnologias que mantém os diferentes níveis dos membros daquela organização unidos, independente do nível hierárquico que ele ocupe, a fim de alcançar metas e objetivos. Cultura organizacional, de forma bem simples, bem clara, se define como o conjunto de valores, crenças e tecnologias que toda organização, que todos os seus indivíduos, em diferentes funções, desenvolvem de forma unida para alcançar objetivos e metas estabelecidas pela organização. Pode-se afirmar ainda que a cultura organizacional, segundo Maximiano 2009, é aquilo que se produz junto, aos mais diferentes públicos, diante da sociedade e mercados. É o conjunto de percepções, ícones, índices e símbolos que chamamos de imagem corporativa. Que legal, Entender o que é uma cultura organizacional. Cultura organizacional é, para Maximiano, a força produtiva para os mais diferentes públicos diante de sociedades e mercados, levando em conta suas percepções, seus ícones, seus índices e seus símbolos.
aquilo que a gente, administradores, denomina imagem corporativa. Que legal, né? Entenderam aí o que é clima, cultura organizacional? E o que é o clima, Erilúcia? O que é o clima? Para vocês entenderem bem facilmente. O clima é o estado de espírito da organização. É ligado ao grau de satisfação, lealdade e compromisso que os membros da organização têm entre si e para com os outros. E por fim, para vocês entenderem e fecharem essa ideia de cultura e clima, ela é perceptível numa perspectiva temporal de curto, médio e longo prazo. Então, vamos relembrar aqui o que é a cultura organizacional. É um conjunto de valores, crenças e tecnologias de todos os indivíduos da organização, não importando qual nível hierárquico ele está. E que esta união de crenças, de valores e tecnologias faz-se alcançar um objetivo, as metas organizacionais. E quando a gente fala de clima organizacional, a gente está falando de estado de espírito dos membros da organização, o grau de satisfação, de lealdade e compromisso dos membros da tua equipe, dos membros da tua organização, dos teus colaboradores. E é tão importante trabalhar isso dentro do comportamento humano, porque o clima organizacional, ele fica perceptível para os teus clientes. Já te adiantando que um clima organizacional ineficaz, ele traz um sério de conflitos para a tua organização. Os conflitos, eles são imprescindíveis do ser humano, mas quanto maior for o nível de satisfação, de motivação, quanto melhor for o clima da tua empresa, menos conflitos existirão. E assim, menos problemas, menos questões comportamentais você, administrador, vai ter que resolver. As pessoas, quando elas se envolvem numa organização, elas tendem a levar, como a gente já falou, suas crenças, os seus valores, os seus comportamentos, e muitas vezes isso gera conflito. É obrigação, é responsabilidade do administrador garantir um clima organizacional saudável para poder minimizar, diminuir estas questões de conflitos organizacional. E só através de uma liderança eficaz, situacional, democrática, baseada em habilidades e competências, você, administrador, poderá lidar com esses conflitos, gerando, a partir dessa liderança, mudanças organizacionais positivas, onde os membros, através da aprendizagem e da atitude, passam a ter comportamentos mais adequados, comportamentos mais positivos. E aí você, administrador, com essa liderança situacional, democrática, alcançará melhores resultados, alcançará melhores metas, vai ter na garantia da tua empresa o sucesso. Então pensa comigo, garantir o clima organizacional que está ligado ao estado de espírito dos teus colaboradores, ao grau de satisfação, lealdade e compromisso que eles têm. É uma prática de responsabilidade da gestão que pode garantir a eficácia nas metas e nos objetivos que foram traçados para estas organizações. Espero que vocês tenham entendido aí o que é cultura e clima organizacional. E a partir de hoje, que vocês saibam perceber isso nas organizações, mesmo enquanto cliente, que a partir de hoje seja uma prática, ao entrar em um comércio, ao entrar em uma loja, ao entrar em uma indústria, você, enquanto administrador em formação, possa tentar perceber, tentar mensurar o clima organizacional dessa organização, o clima organizacional desta empresa, e que você possa, como administradora, já ir desenvolvendo habilidades para saber lidar com conflitos,
que não é fácil, que não são atitudes fáceis, que não são soluções fáceis. Lidar com conflito é uma constante para os gestores e é preciso saber mediar os interesses individuais com os interesses organizacionais, como a gente já havia falado anteriormente. É uma especialidade da gestão de recursos humanos, saber mediar os interesses organizacionais com os interesses individuais. Aqueles interesses que cada um dos colaboradores trazem consigo. Interesse de crescimento, interesse financeiro, interesse de network. É necessário que você, administrador, entenda isso, para que você possa garantir essa mediação nos conflitos e interesses, garantindo sempre o clima organizacional saudável e um ambiente de trabalho produtivo, porque só assim a sua gestão, a sua administração será eficaz, será de sucesso. Então vamos continuar um pouquinho aqui discutindo quais são as atitudes que você precisa ter, gestor. Como é que você vai conduzir essa empresa para que você possa diminuir os conflitos? Então pensa comigo, lidar com os comportamentos humanos, ajustando sempre as metas e objetivos da empresa. Saber lidar com as suas emoções, para que você possa lidar com as emoções dos colaboradores que fazem parte da sua empresa. E aí, minha gente, eu trago hoje também um tema chamado inteligência emocional. Que você, administrador, que você, gestor, possa lidar, possa entender as suas emoções, para que você haja diante do comportamento humano nas organizações com inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É justamente você saber equilibrar as suas emoções, você saber lidar com as suas emoções. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, quando você for lidar com os colaboradores, nunca corrija em público. A dica é dê feedbacks. Feedbacks é retorno. Corrija em particular e elogie em público. A dica para que vocês, uma dica bem básica para que vocês possam garantir o clima organizacional e garantir a motivação dos colaboradores. Corrija em particular e elogie em público. Outra dica estratégica também é que vocês possam fazer reuniões, temporais, semanais, quinzenais, e que vocês possam ouvir os colaboradores. A empresa que não escuta os seus colaboradores, ela não pode definir muito bem as suas metas, ela não tem poder de integrar a cultura organizacional, já que a gente deve lidar com a união de todos os níveis hierárquicos. Então, escuta os teus colaboradores. Escuta que muitas vezes as respostas, as soluções estão ali, só que a maioria dos gestores não ouvem os colaboradores, porque a liderança dele ainda é autocrática, ainda manda de cima para baixo. Hoje em dia não dá para ter uma gestão autocrática, uma liderança autocrática. É preciso ter uma gestão descentralizada, participativa e colaborativa. Então, que vocês entendam isso. Colaboração, participação. É palavra-chave hoje nas empresas modernas, nos modelos de gestão descentralizado, situacional e democrático. Escutar, valorizar os funcionários. Definir bem as metas individuais. Muitas vezes nas organizações as pessoas são jogadas nos cargos para desenvolver atividades que elas nem sabem quais são. Então é necessário desenvolver o plano de cargo e carreira dentro da organização, desenvolver as tarefas para cada cargo, para cada função. É necessário que o colaborador tenha muito claro quais são as tarefas, quais são as suas responsabilidades naquele cargo. Só assim você poderá
depois cobrar, dar feedback, porque a maioria das empresas não apresenta esse planejamento de cargo, não definem e apresentam as funções e as tarefas quando o colaborador chega na empresa. E depois o colaborador não sabe o que ele tem que fazer, não sabe quais são as metas que ele tem que atingir. E aí os gestores que não preparam esse plano, eles não sabem como e o que e de que forma cobrar melhores resultados. Só pode cobrar, só pode ter metas quem planejou. As metas e os objetivos fazem parte de um planejamento organizacional, seja ele no início e no meio do ano. É preciso planejar a organização, é preciso planejar os cargos, as funções e as tarefas dos colaboradores, para que possam ser definidas metas claras e objetivos concretos, porque só assim você vai contribuir com a motivação, com a satisfação e com a lealdade da sua equipe, só deixando muito claro, através de um planejamento estratégico geral da tua empresa, os aspectos comportamentais, que também fazem parte desse planejamento. Então, galera, era isso por hoje. Espero que vocês assistam a essa aula e amanhã nós estaremos discutindo ao vivo estas questões e questões que vocês vão trazer das aulas anteriores e dos exercícios. E a gente vai estar aqui contribuindo com vocês nesse aprendizado, nessa formação que é de administrador. Uma formação encantadora, complexa, mas necessária para o Brasil, para o Ceará e para a nossa localidade, especialmente nesses momentos de crise, de incerteza, de insegurança e de medo nas organizações. Então, continuem estudando cada vez mais, se aprofundem nesse contexto da psicologia organizacional com foco no comportamento humano, que com certeza vocês vão encontrar um diferencial para a profissão de vocês. É necessário estudar, pesquisar. Espero que vocês vejam essa aula com calma, façam as anotações que vocês acharem necessárias, escrevam aí no seu caderno e levantem discussões para a próxima aula, inclusive para a aula de amanhã, que será ao vivo. Eu espero ter contribuído com vocês, ter fomentado um pouquinho das discussões dentro da organização, dentro da psicologia e do comportamento humano, hoje com foco, nos reflexos que esse comportamento tem, nas variáveis importantes a ser consideradas que esses indivíduos trazem para as empresas, e aí dos fatores da teoria de Herzberg, e por último, falamos de cultura e clima organizacional, fechando com um planejamento estratégico para definir metas e objetivos dentro dos cargos, dentro das funções e das responsabilidades de cada indivíduo na organização. Só assim, com essa interligação, com esse trabalho em equipe, com essa união, a gente vai garantir uma cultura organizacional saudável e um clima favorável para que os colaboradores possam desempenhar com a máxima motivação, com a máxima vontade, a produtividade que eles precisam ter, para que as empresas alcancem os objetivos e as metas que elas definiram. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam, anotem, e amanhã nós estaremos ao vivo discutindo estas e outras questões. Eu espero a participação, o engajamento e a colaboração de vocês para o estudo, para desenvolver habilidades e competências, especialmente nesse momento. Não parem, não desistam de estudar, não desistam de se formar administradores, porque cada vez mais o Brasil vai precisar de nós, especialmente quando essa pandemia passar, onde todas as empresas terão sofrido os impactos, maiores ou menores, nos seus modelos de gestão. E só nós, administradores, somos capacitados e habilitados para garantir a sobrevivência após essa pandemia e a consolidação e o crescimento das organizações nesse país e nas nossas cidades. Nós temos papel fundamental. É preciso que nós possamos entender isso, possamos lidar
inicialmente com as nossas emoções. E aí eu convido para vocês estudarem inteligência emocional. E aí, garantindo essas emoções, nós vamos garantir um modelo de gestão eficiente e a participação dos nossos colaboradores na cultura, no clima e nos resultados das nossas organizações. Um forte abraço, um prazer imenso, mais uma vez, estar com vocês da Unicesumar, contribuindo com essa disciplina de psicologia organizacional. Espero novos encontros, novas discussões e novos aprendizados. Um grande abraço, fiquem com Deus.